Rapaz, você não tá certo, não. Tu tá mais que certo, viu, velho? Você Cê tá tá certíssimo. Bem-vindos aí a mais um Tá Mais Que Certo podcast de Carlos Eto falando. De cá, meu amigo Eric. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né, Eric? É. E a gente falou de um episódio aí passado. A gente estava falando sobre depressão e ansiedade à luz da Bíblia. Aham. E assim, algo muito pertinente que a gente chegou à conclusão, né, de falar, e que você passou por isso aí, a gente até falou no episódio aí, a gente falar um pouco desse testemunho seu aí, Sim, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão em depressão, estão com problemas psicológicos, problemas de ansiedades aí, e a gente sabe que Deus, ele é poderoso para fazer um milagre extraordinário na vida dessas pessoas aí, como ele fez na sua. E aí eu queria que você falasse um pouco desse testemunho aí pra gente. Que isso, hein? Como é que foi esse negócio aí? Como que foi vencer? E como que é lidar? Muito bem, muito bem. 30 perguntas em uma, né? Sim, Parabéns, muito você bom, pode cara. discorrer aí agora. Muito bom, mas igual a gente tava falando, cara, no último episódio, né? Eu acho que até acho que a gente tava falando até em office aí, não era nem na transmissão, que assim, às vezes são situações, cara, que cada um vai ter uma reação, né? Sim. Cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas, né? E tal, e às vezes o que não é nada para um é uma coisa extremamente grande para Sim, outra sim. e tal. E inclusive eu acredito que Deus zela por essa particularidade, né, velho? Que muitas Sim. vezes a gente vê Deus falando que tipo assim, Deus distribuiu coisas diferentes para as pessoas, para cada um e tal, e cada um vai conforme a sua força, etc. A gente tem alguns textos nesse sentido, né? Então, assim, talvez para você o que eu vou falar nem vai fazer sentido, ou talvez assim, faça total sentido. E eu acho que assim, é importante a gente partir da premissa que as pessoas têm essas particularidades. Sim, Às com vezes certeza. o cara, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui. Se alguém me der uma bronca num trabalho, né, eu já até falei isso, né? Eu fico triste, moço, fico ruim, fico chateado, mas pra outra pessoa fala, Tá, né? beleza, passou e pronto, e tipo assim, na vida todas as situações são assim, terminou um casamento, um namoro, um relacionamento. Pra umas pessoas é de boa, pra outras fica o resto da vida e não consegue, né, resolver. Então assim, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso pra mostrar pras pessoas também, né, que não é bicho de sete cabeças. Essa individualidade aí até... Acho que Deus se apresenta de várias maneiras até por conta disso, né? Sim, cara, Porque Deus ele se multiforme, apresenta né? ali como provedor, ou como ajudador, ou como médico, de várias maneiras ele se apresenta de formas diferentes, porque cada um é um indivíduo, né? Sim. Nós somos indivíduos. Sim, até assim, a forma... Às vezes a gente até já conversou sobre isso em outras ocasiões. A gente já teve umas ocasiões da forma de Deus falar com a gente é diferente para cada um. Uma pessoa ele vai usar muito mais a palavra, outra pessoa vai usar uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa, enfim. E tem essas particularidades. Mas isso é bom, né, cara? Aquilo que eu tava falando, a multiforme graça que a Bíblia vai chamar. Sim. Várias formas diferentes de se apresentar, igual você tá falando. Cara, vamos lá. Eu contei um pouquinho no episódio anterior, talvez é até bom você que tá nos assistindo. Inclusive, Luziano, nós tivemos um probleminha técnico naquele episódio anterior, moço. Não fala, não. Eu tô te fazendo um convite pra você assistir o episódio anterior. Ele tá lá, Depressão e Ansiedade à Luz da Bíblia. Você vai ver lá que da metade pra frente, eu fiz uma cagadinha aqui na parte técnica e parou de captar vídeo. Captou só o áudio. Então, na metade pra frente, você vai lavar suas vasilhas, vai fazer outra coisa aí. Sim, e continua ouvindo a gente. E me perdoa. Mas que ficou um tema muito bom. Assim, a gente foi edificado naquele episódio. Foi, né, exatamente. cara? Inclusive, assim, foi um episódio que foi bem fora do script que a gente tava querendo, né? Mas, assim, foi muito bom. Então, lá eu pontuei algumas coisas e aí eu quero contar, às vezes, de uma forma mais detalhada, como que se deu esse processo comigo, né? Pra quem tá chegando aí agora e tal, e pra quem ainda não viu o episódio, depois você volta lá e vê, eu passei por um processo de depressão durante 1 ano e meio, 2 anos e tal, assim, mais agravado. E eu quero contar aqui, assim, a minha experiência de vida, o que aconteceu, pra vocês, assim, estarem
contextualizados, né? E é igual eu te falei, às vezes é uma coisa que você vai olhar, vai ouvir e vai falar, isso aí não é nada não, isso aí eu passei muito pior. Mas é coisa que a individualidade de cada um vai mostrar, e a pessoa pode ficar ou não ruim com aquilo, mas etc. acho que de tudo, assim, por mais que a pessoa, passei coisa pior, mas de tudo que pega ali, assim, como o que você venceu. Sim, e assim, sim. se você venceu, é possível que o outro vença, né? Com certeza. Independentemente se a história é parecida ou muito diferente, é possível de se vencer. Exatamente. Então, assim, cara, toda a vida eu sempre fui muito mais reservado, né, e tal. Não sou muito expressivo, a gente brinca e tudo, mas eu não sou uma pessoa muito expressiva, assim. Daquelas caixinhas de joia, reservado. Reservado, né? E eu nunca fui muito, assim, expressivo nesse sentido emocional, né? Digamos assim, se eu estiver muito feliz ou muito triste, geralmente não vai ser uma diferença muito gritante, Sim. não. Embora, né, dá sempre uma diferença. O começo, o notar, o identificar da doença foi com alguns sintomas bem depois que eu descobri que são bem clássicos da depressão. Então, assim, vamos lá. Teve uma baixa grande na minha vontade social, na minha disponibilidade social. Então, Sim. assim, eu gostava de estar com todo mundo, fazer um churrasco, ir para uma reunião, ou enfim. E isso foi ficando mais difícil. Falar, nossa, não quero ir hoje não. Tipo assim, você até vai e tal, mas você não vai com prazer e tal, e etc. Então, assim, você não tem a bateria social acaba ligeiro, moço. Nossa. Viciada a bateria. Bateria viciada social. Então você não quer muito conversar com muita gente, lugar com muita gente e tal. E assim, esse foi um sintoma. Outro sintoma foi improdutividade no trabalho. Não só no trabalho, inclusive nas coisas ministeriais também, que é uma forma de trabalho, Sim. né? Então, assim, o que eu fazia tranquilamente, o que eu fazia bem, eu já passei a não fazer tão bem mais. Já não era mais tão fácil e tal, já exigia mais dificuldade para fazer. E aí, assim, para fazer as coisas, as minhas demandas de trabalho, fazer lá os meus projetos e tal, o trem que eu demorava um dia, demorava 5. Nossa. Então, tipo assim, fala, esse trem tá errado aí. Fazia e tal, e assim, você consumia muito mais energia para fazer aquilo que você fazia do mesmo jeito. E ministerialmente também era da mesma forma. Assim, a gente mexia com célula e tal, aquele negócio, assim, aquela gestão que tinha, etc. Já não era tão natural do jeito Sim. que era, e aquele negócio de lanche, de não sei o que, de escala, de fazer tal coisa. Já não era mais com a mesma naturalidade. Então, assim, já era bem mais difícil. Falei, esse negócio tá errado. Já não tava ali no aspecto do prazer ali, de Exatamente, fazer com prazer, né? Saiu e essa é uma das premissas da depressão, inclusive. As coisas que você fazia com prazer, elas deixam de ser prazerosas. Elas, Entendi. Eu tô, sei lá, vou fazer a célula nessa semana. Tipo assim, beleza, eu fazia ali, mas não era aquele prazer que sempre foi. Sim. Que sempre foi a vida inteira. Então, esse é um dos pontos que também se destaca. E aí eu tô falando aqui, tô falando várias coisas, porque mais uma vez, a gente está aqui para poder edificar a sua vida, para poder te dar alguma orientação, né? Alguma forma de você pensar e mais do que isso, alguma forma de você ser ajudado. Não só por Jesus que eu estou falando, que Jesus com certeza vai nos ajudar, sim. Mas você identificar, falar, eu tô com algumas dessas coisas aí e tal, vou observar melhor e tal, e você vai ver no decorrer da minha fala aqui que foi muito importante para mim o tratamento psicológico. Então vamos lá, continuando nos sintomas. Outra coisa que era muito marcante, cara, tristeza contínua. Vou chamar de contínua, assim. Aparentemente sem um motivo coerente com a quantidade. Sim. Então, assim, beleza, vamos imaginar assim, morreu alguém. Beleza, você fica muito triste, isso aí é o natural e seria errado se você não ficar. Então, assim, você fica triste, luto e enfim, né, esses sintomas de tristeza, de melancolia, etc. Mas daqui a pouco, isso gradativamente vai passar. Sim. E você tem um motivo coerente com a quantidade de tristeza que você está sentindo.
Mas com os meus sintomas da depressão, era uma tristeza contínua, talvez não tão aguda como um luto, né? Aguda que eu digo assim, tão intensa em determinado momento como um luto, mas era uma tristeza contínua e sem um motivo explícito que justificasse. Talvez sabe? até a profundeza dela não é tão profunda porque ela não tem a raiz como a perca ali. Sim. Tem a raiz, né? Que você sabe o motivo. Exato, Então você tá triste ali, mas você fala, qual que é o motivo que eu tô triste, né? Assim, imagino que isso, seja algo nesse sentido. Porque aí você fala, uai, beleza, né? Por que eu tô triste? E aí, assim, isso aí, cara, é aquilo que a gente falou no último episódio. O negócio vira um ciclo que ele se autoalimenta. Então, assim, você fala, uai, por que eu tô triste? Aí você vai pensar, uai, moço, na minha família tá bem, eu não tô tão pobre assim, tô pobre. Pobre a gente sempre é, mas pouco pobre. Pouco pobre, assim, não tá naquela fase da pobreza extrema. Você tá com saúde, não tá doente e tal. Você fala, mas por quê? Aí, assim, isso vai gerando uma culpa. Fala, não devia estar triste. Aí você, enfim, né? E aí essa detecção dessa tristeza contínua vai vai ficando claro que tem alguma coisa errada. Sim. Então, assim, esses fatores todos, e aí tem fatores menores também, mas esses fatores todos foram os principais, sabe? Que, sim, fizeram a gente detectar. A Yasmin, minha esposa, detectou lá de uma forma mais, assim, incisiva, falando, não, eu acho que vamos procurar um psicólogo. E a gente foi. Então, assim, eu tava nesse estado. Você conviveu de perto comigo lá, assim. Então, assim, por mais que eu sempre não fui aquela expressividade toda, mas dava pra notar que tinha alguma coisa errada. Dava pra notar. O olhar e tal, e etc. A própria posição corporal, né, e tal, enfim, a disposição pra poder fazer as coisas. E aí eu procurei uma psicóloga. Fiz o tratamento. Meu tratamento lá não precisou de remédio, não chegou a precisar de remédio, mas foi um tratamento aí de alguns meses, mais de um ano, um pouquinho. Sim. E assim, foi muito importante, velho. Muito importante, tal. Eu fiz uma boa parte dele presencial e depois foi online. Mas, assim, foi muito importante porque lá é o tempo de você parar e prestar atenção em você mesmo, né? Sim. Então, assim, foi extremamente importante para poder me recolocar no controle das coisas. Porque quando você tá depressivo, você meio que perde o controle. Na verdade, em vários estados, né? Mentais, você meio que perde o controle. Porque, assim, tem o mito aí que até precisa ser quebrado, da questão que o crente não pode ficar deprimido e tudo, mas é uma doença e, assim, como você falou, ela tem sintomas como uma gripe, como uma pneumonia, vai ter vários tipos de sintomas ali e, ao identificar, precisa ser tratado, né? Sim, e talvez você falou que não precisou do remédio, talvez até porque você conseguiu perceber cedo, né? Sim, cara. Que, assim, já ajuda demais, assim. Perceber, acho que muita gente percebe, mas nem todo mundo vai procurar o tratamento cedo, né? Você procurou o tratamento cedo e, assim, é um ponto importante para conseguir sarar mais cedo também, né? É importante, cara. Quanto antes se identifica, né? Não, claro. Pois e é aquilo que a gente estava falando, né? No outro episódio. Se você estiver doente fisicamente, você vai procurar um remédio, ou um médico, ou uma coisa. Mas quando a gente tem esses sintomas na alma, a gente releva, né? E deixa, fala, agora vai melhorar, agora eu vou ganhar um dinheiro, vou ficar melhor, agora vai ter uma festa aqui, vou ficar melhor, vai chegar o Natal, vai chegar, enfim. E assim, não pode ser assim, né, cara? Porque daqui a pouco porque assim, uma gripezinha maltratada que eu digo assim, não é de bater na gripe, não, na cara dela, não, que não é tratada, não foi cuidado, que não foi cuidado, ela vai evoluir para uma coisa mais séria, para uma pneumonia, para um negócio. Exatamente. Então, assim, a gente precisa cuidar. E isso que você falou é muito sério, de que crente não fica deprimido, né? A gente tem o exemplo maior que a gente tem nesse sentido aí de pessoas cristãs aí, é o Spurgeon, né? Cara, sim, fenomenal, velho. Fenomenal, tal, é o historicamente, o príncipe dos pregadores. Lutava contra uma depressão, sim, sempre. Então, assim, e aí a gente tem uma outra vertente também,
nesse sentido de que às vezes a gente vai procurar ajuda só de um pastor, tal, só dentro da igreja, Só na achando área que é uma coisa espiritual, puramente né? espiritual e muitas vezes não é, cara. Sim. Porque assim, pode ser que seja realmente espiritual. Porque tem muita coisa espiritual que a gente que vai gerar como consequência uma depressão, um desequilíbrio na alma, né? De fato, enfim, várias situações espirituais mesmo. Mas muitas vezes não é só espiritual. E na maioria das vezes não é só Sim. espiritual. Inclusive pode ser hormonal, né? Pode ser ai, meu Deus do céu. Quando passa de hereditário, alguma questão hereditária hormonal nesse sentido e tal. Sim, falta de Físico vitamina, mesmo, né? exatamente. Falta Até de alimentação, de vitamina. A bariátrica gera muita depressão Sim. porque existe uma ausência de vitamina ali depois. Exatamente. Então a é gente tem terrível. todos esses fatores aí que a ajuda espiritual, ela é importante, ela não deve ser negligenciada. Você está se sentindo mal, conversa com seu pastor, conversa com alguém mais experiente, busca uma ajuda espiritual, mas não é só isso. Sim. Inclusive os pastores, talvez hoje em dia muito mais do que antes, já tem essa pegada de quando detecta que é um negócio assim, fala, não, beleza, eu vou te ajudar aqui, mas procura um psicólogo e tal. Fazer um concílio, né? Exatamente. Você faz um tratamento coletivo aí para poder cuidar disso. Então, cara, e é isso, assim, a história foi essa, e aí, assim, vamos para, eu falei aqui os sintomas, falei da questão do tratamento aqui por cima, eu quero te falar alguns fatores que somaram, que talvez a maioria você nem sabe. Pois eu tô querendo descobrir, Pois diga, moço. Isso aí esses fatores que se somaram, que eu vim identificar depois. Na verdade, sim, a gente identifica na hora, mas na hora você não dá a devida atenção pro negócio. Sim. Então, vamos lá. Eu tive, basicamente, 2 episódios de luto. No decorrer dos... Vamos pegar aí nos últimos 10 anos, talvez, 7, 8 anos, foi mais ou menos nesse período. Então, assim, eu tive um avô e uma avó que morreram. Não era casados, não. Era um por parte de pai e um por parte de mãe. E eu acho que esses dois, cara... não, eu tive 3 episódios. Agora tô lembrando. Foram 3 episódios. E o meu sogro, pai da Yasmin. Sim. Então, vamos lá. O seu sogro foi o mais recente, bem próximo, né? Exato. O quadro da depressão. Exatamente. Isso, exatamente. E aí, somado a esses 3, assim, como fatores principais que eu considero, eu tenho a questão do parto lá da Giovana. Sim. Então, vamos lá. Vou passar rapidinho pra gente saber. O mais antigo, vou começar do mais antigo pro último. O mais antigo foi a morte do meu avô. Você já era lá da igreja? Eu não sei se a gente já convivia. Se você já era... Se eu era, você não comentou comigo. Acho que nós não era muito próximo, não. Era um domingo à noite, cara. Meu avô já tava... Ele tinha diabetes, tinha muitos anos e tal. Sim. Ele morava em outra cidade, aí veio pra cá, pra Goiânia, e amputou pé, perna e tal. E aí ele tava internado já num estado mais complicadinho e tal. E aí era um domingo à noite, ele morreu. Tava até comendo um sanduíche lá perto da igreja lá e tal, e ele morreu. Assim, chegou a notícia que ele morreu. E esse episódio do meu avô, ele tem... Acho que o fator que me pegou e, assim, me faz pensar foi que no final de semana que ele morreu, ele tava internado na Santa Casa. Aí eu lembro que eu passei lá na porta. Falei, cara, segunda-feira eu venho cá. Eu vou vir aqui e tal, porque é meu avô, e depois ele morre aí, não sei. E aí não deu tempo. Aí, tipo assim, ficou esse negócio, sabe? Ficou essa lacuna. Sim. E assim, igual eu te falando, já tava assim, doente, já tava meio que esperando e tal. Mas eu acho que esse negócio de eu não ter tido disponibilidade pra fazer um negócio em tempo hábil, me pegou, sabe? Gerou assim, um remorsozinho. Gerou um negócio e tal. Eu falei, nossa, cara, que coisa. E meu avô, a história dele, tipo assim, ele sempre, a não ser nessa última época, ele sempre morou em outra cidade. Sempre morou lá em Brasília, lá em Águas Lindas e tal. E assim, ele era muito bacana, mas eu nunca tive muito contato com ele. É uma coisa que... E quando ele veio morar aqui, foi mais ou menos a época que eu casei. Então, assim, ele veio morar e tal, passou um tempinho, mas logo eu casei. E aí eu saí da casa da minha mãe. Então ele morava lá no mesmo lote. Sim. No mesmo lote lá e tal. Então, assim, esse foi um fator. E tal, o velório dele, o pessoal foi, família e tal, o pessoal da igreja na época.
Até preguei lá, e que negócio, né? Beleza, passou. Depois, a minha avó morreu. O meu avô era pai do meu pai, a minha avó era mãe da minha mãe. Aí da minha avó, cara, foi já no meio. Do meu avô não era pandemia, não. Da minha avó já foi na pandemia. No meio lá da pandemia, não sei exatamente a data. E aí, o episódio da minha avó, também, ela já estava bem doente e tal. Inclusive, a minha mãe tinha parado de trabalhar para ajudar a cuidar, as irmãs da minha mãe e tal, o irmão. Ajudaram a cuidar lá e tal. E aí, não foi eu acho que foi no domingo à noite também que ela morreu. Domingo à noite tá paia, né? Nossa, tá tenso. Que isso, aí? Tá paia. E aí, a minha avó morreu. E como era na pandemia, moço, não tinha o carro lá do IML, não tava disponível no momento lá e tal. E aí, tipo assim, o próprio carro da funerária fez o transporte do corpo. Aí foi assim, aí tipo, ela morreu, tinha uma cuidadora na hora olhando. Minha mãe e minha tia estavam lá e tal, mas tinha uma cuidadora olhando e tal. Aí beleza, aí morreu, e chama o povo, chama os irmãos e tal, e tipo assim, morreu em casa, ela tava em casa, tipo assim, já na última fase já. Tratamento paliativo. Já só pra morrer tranquila mesmo e tal. E aí a gente foi pra lá, eu fui pra lá, inclusive a Yasmin tava grávida já, era mais no começo da gravidez. E aí eu fui pra lá, a Yasmin não foi e tal, fiquei lá, eu e a minha irmã, e, enfim, a família. E aí, cara, chegou o cara da funerária. E aí, aquele negócio e tal, assim, e assim, cara, eu sempre parto pra expor, no meu voo, eu não tive a oportunidade de fazer isso, de assim, tá mais perto, pra resolver aquele negócio de papel, vai num lugar, vai em outro, e tal. Aí, lá na minha avó, eu tive a oportunidade de ficar mais próximo ali e tal, até pra evitar que o sofrimento dos filhos diretos, né, minha mãe, as minhas tias e tal. E aí o cara, não, cara, eu preciso de ajuda pra carregar o corpo. Falei, uai, tá, né, vou. Moço, aí tá, chegando lá no quarto, minha avó morreu na cama, já. Morreu dentro do quarto, e aí mexe aquele negócio e carrega, e teve que enrolar a veinha, moço, dentro num lençol, aquele negócio, e eu ajudando a carregar. Cara, aí eu, assim, beleza, né, na hora você faz o que fazer, então. que é preciso mas assim, fazer que ali. É paia, cara. Essas situações, assim, de luto, de morte, assim, é tudo muito, assim, traumático, assim, né? Muito intenso, assim. E eu acho que talvez foi esse ponto, sabe? O episódio fala, nossa, cara, que negócio estranho. E aí, assim foi, cara. Foi e tal, enterrou depois e a vida seguiu. A minha avó também era outro caso. Minha avó, eu via mais frequentemente, mas também não era uma frequência magnífica, não. Eu não sou muito frequente nos assuntos, nos parentes, não, na casa dos outros, não. Eu sou ruim de ir na casa dos outros. Mas, assim, essa aí foi menos mal, sabe? A gente teve um processo mais doloroso com a minha avó, pelo menos o que eu acompanhei mais de perto, sabe? Sim. Porque de ir em hospital e tal, teve... Acho que na semana da morte dela, eu fui buscar ela com a minha mãe, tava com ela no hospital lá no Araújo Jorge. Era de noite, cara, assim, bem, tipo umas 10 horas da noite. Cara, uma chuva, Luzélio. Aquelas chuvas, assim, de Goiânia de noite, assim, que dá em determinadas... Cara do céu, e aquele negócio, e aquela entradinha do hospital ali e tal, e abre porta e põe ela pra dentro, e já, assim, ela já não falava direito, e fralda, e aquele negócio, e carrega... Então, assim, foi um processo que eu acompanhei um pouquinho mais de perto, foi mais dolorosinho, assim. Então, assim, teve esses dois pontos essas duas perdas. Nessa perda da minha avó e tal, a Yasmin já estava grávida. Ela, um mês antes de ganhar a Giovana, a gente teve a morte do meu sogro. Sim. Aí a morte do meu sogro foi assim, ele deu Covid e... tudo relativamente certo e tal, aí foi ele morava no interior, foi lá num posto, num negócio e tal, internaram ele lá. Porque não sei o que, tem que mandar pra Goiânia. Mandou pra Goiânia. Quando veio pra Goiânia, veio só, tipo, ele na ambulância, o pessoal ficou lá, e eu fui lá no hospital. Sim. Aí eu fui, aquele negócio de, tipo assim, ele ia ficar internado, então, assim, pega aqui aliança, enfim, coisas
pessoais e tal. Aí, beleza, eu peguei, e eu conversei com ele e tal. Beleza, ficou nisso. Aí, ele ficou internado e, assim, deu uma piorada e tal, e aí ele foi pra UTI. Um pouquinho antes dele ir pra UTI, ele pediu pra gente levar uma extensão elétrica. Sim. Tal, aí eu levei lá e assim, essa entrega da extensão pra ele foi a última coisa que a gente conversou, que viu ele conversando e tal. Então, assim, o último contato de conversa que ele teve foi eu. E aí, tipo assim, ele piorou e tal, e aí ele foi até transferido de um hospital pro outro. Nesse dia que teve essa transferência, eu passei uma boa parte do tempo lá, porque, tipo, tava todo mundo ficava no interior e tal, época de Covid, aquela loucura, você não tinha jeito de viajar direito, não tem jeito. E aí, a Yasmin grávida já de 8 meses, 7 meses, não sei, já com barrigão, não tinha jeito. Então, eu que resolvi as coisas. Aí ele morreu. Aí, assim, tal, ele deu uma piorada e não sei o que, e aí ele morreu. Aí a gente foi... Eu fui no hospital, eu lembro que já não era domingo não, graças a Deus, né? Porque senão não é possível também. Deus me livre. Era um dia de semana, cara. Eu tava fazendo não sei o que, no Parque Oeste lá, em alguma coisa, e o pessoal me ligou. Tá, pra você vir no hospital, traz documento, aquela história de quando a pessoa morre. Pediu o documento. E aí aí eu fui lá, fiquei esperando um tempão, e o médico veio, conversou e tal, que morreu. Aí, o dele é um outro caso diferente, cara. Assim, que eu convivi bastante com ele, só que, mais uma vez, eu acho que foi uma convivência mais distante do que eu gostaria. Um cara muito... Você não chegou a conhecer, você conheceu só de vista, só talvez, de né? Foto, eu acho. Muito, nem pessoalmente não, eu vi. Ele era um cara muito, muito bacana, muito legal. E aí foi isso, cara. Aí, assim, a vez dele foi mais completa um pouquinho, porque aí, tipo, lá no hospital eu tive que assinar papel, não sei o que, liberar corpo. Lá no IML eu tive que ir lá reconhecer corpo. Enfim, né, processo de, liga pra funerária, pra buscar qualquer negócio interior e tal, enfim, né. E aí eu resolvi bastante dessas coisas lá, até mais uma vez pra poder ajudar, pra, sei lá, esposa, filho, não sei o que, ficar mais tranquilo um pouco, que é um momento complicado. Então, como eu era genro, eu tentei resolver o máximo de coisa que eu conseguia para poder não sobrecarregar os outros. Geralmente é o menos doloroso um pouco, né, do que pro próprio filho. Exatamente. Ali. Então, assim, eu penso muito nisso, sabe? Tipo assim, esse negócio de reconhecer corpo mesmo é terrível, cara. Nossa, é horrível, cara. É terrível. Então, assim, eu não gostaria de imaginar um dos filhos, não só a Yasmin, qualquer um dos filhos fazendo isso. Precisar de fazer isso, ou a própria esposa na época. Então, assim, foi nesse sentido, sabe? Então, assim, essas experiências de luto todas, elas eu acho que foram somando essas coisas que eu te falei, mas talvez, assim, um luto mal vivido. Então essas coisas vão somando. Eu ia falar exatamente isso, assim, a característica é muito visível de um luto não vivido, né? Sim, exatamente. Você não chora direito lá e tal, e aí esse negócio fica guardado e uma hora ele aparece. Então, essas experiências do luto aí, elas somaram bastante coisa. Vamos lá, na linha do tempo, beleza, meu sogro morreu, Yasmin ficou muito triste. Só contar a história do meu sogro aqui também. A minha sogra tem 2 filhos com o primeiro marido e 2 filhos com esse que morreu. Sim. A Yasmin é filha do primeiro marido. Isso, E o Ionei, que é o cara que morreu, ele apareceu na vida deles quando os meninos ainda eram pequenos, os 2 que não eram dele, e teve mais 2. Então, assim, eles foram criados como pai. Né? E, cara, um cara excepcional. Excepcional, velho. Excepcional, assim, um cara que 1 milhão de vezes, 1 milhão é exagero, mas muitas e muitas vezes, os boca de gamela aí, os boca de sacola, eu ouvia falar pra minha sogra que não, homem igual esse você não vai achar não e tal. E assim, cara muito, muito bacana, sabe? Sim, muito legal, assim, e tal. E enfim, o cara, e aí assim, a gente teve todo o processo de descobrir sexo de neném e tal, e ele ficou mega feliz, e era aquele cara, assim, que ia mimar demais a Giovana e tal, e daqueles assim, que a Giovana vai lá no shopping, lá, eu quero um carro lá de R$3.000, ele, não, vamos lá, peraí, vamos parcelar esse trem.
E aí, assim, a Yasmin ficou muito ruim, ficou muito mal. Todos nós ficamos. Mas aí talvez a Yasmin ficou muito mal e tal. E aí, assim, final da gravidez. E aí, até por conta do processo da gravidez ali, Sim, que envolve todos cara. os hormônios e tudo aquilo ali, né? Exatamente. Então, assim, foi um tempo difícil, cara. Difícil pra nós. Então, aí a gente viveu esse tempo e tal, mas assim, foi tipo, muito rápido, né? Porque Sim. foi tipo um mês mesmo, um mês e alguma coisa, eu acho. Se eu não me engano, ele morreu dia 19 de alguma coisa e a Giovana nasceu dia 11. Então, assim, ou foi menos de um mês ou foi um mês e pouquinho, sabe? Então, foi bem complicado, bem rápido esse processo, cara. Aí, beleza, parto da Yasmin. Parto da Giovana, na verdade, né? Que a Yasmin fez. Não sei nem como é que fala. Também não sei. A Yasmin teve um parto. Isso. A Yasmin teve um parto, nasceu a Giovana. Isso. Parto da Yasmin ainda tava na pandemia. 2021. E aí, beleza. Yasmin sempre quis parto normal. Então, processo de parto normal. Começou a dar contração ali, meio-dia. E foi e tal. A gente foi pro hospital. A gente tinha uma doula que acompanhava, fazia o acompanhamento do parto. Inclusive, a própria Yasmin se tornou doula depois desse processo todo. Inclusive, vamos aproveitar e fazer nossa propaganda aqui. Ciclos, espaço de atendimento. Você tem um atendimento com doula. Inclusive, você que está grávida, você que acabou de dar à luz, está precisando de uma ajuda na amamentação, uma consultoria, alguma coisa. E além de doula, você tem trabalho de psicólogos, atendimento psicológico, psicopedagoga. Eu sempre embaraço nessa palavra. Espaço para você que é psicólogo, para poder atender os seus pacientes aqui. Nós temos esse espaço de podcast, temos várias coisas aqui no Espaço Ciclos. O link está sempre aí na descrição do nosso vídeo para você poder entrar em contato com a gente. Vamos lá, a gente tinha uma doula e tal, essa doula foi lá para casa e a gente foi pro hospital no começo, à noite, 9 horas da noite mais ou menos e tal. A gente foi pro hospital, e Yasmin já assim com um ritmo de contração suficiente para ela falar, não, beleza, vamos pro hospital. Chegou no hospital, a gente não podia entrar. Tava eu, a doula e a Yasmin. A gente não podia entrar no hospital porque tava em pandemia. Podia ter acompanhante. Beleza, Yasmin No caso, você e a doula não podiam entrar. Isso, exatamente. A gente ficou lá na recepção do hospital. E a Yasmin foi pra dentro fazer triagem, não sei o que e tal. Aí, cara, nesse ponto, esse talvez seja um dos pontos mais dolorosos pra mim. Porque aí, assim, ela com dores de parto, né, e tal, aquele negócio, você vê a mulher gritar e andar, e você, tipo assim, não era uma 10 paredes aqui, tá lá no outro andar, não. Era, tipo assim, a recepção, aí tinha uma catraca, um vidro, e ela, assim... Já tava logo após. Nossa, que trem ruim, cara. Que sensação paia. Você viveu alguma coisa parecida com isso esses dias, então você vai me entender melhor. Que sensação terrível, velho. Essa foi muito ruim. E tal, e ficou nisso, tipo assim, das 10 até meia-noite e pouco. Até 1 hora, tipo, 2, 3 horas. Na verdade, de meio-dia, né? Não, pois é. Só que aí ela assim, até. A Yasmin até. Mais, né? Mas a Yasmin até briga comigo até hoje. Porque meio-dia que ela avisou, nesse dia a mãe dela veio pra cá pra Goiânia. Porque já tava bem perto e tal. Aí a mãe dela veio pra cá pra ajudar e enfim, cuidar da casa e etc. Aí ela me mandou uma mensagem falando, acho que começou aqui as contrações. Aí eu falei, de boa, né? E continuei minha vida, trabalhando e tal. E aí no decorrer dessas 6 horas, ainda era a contração que era espaçada. Tipo assim, uma agora, uma daqui meia hora, uma daqui meia hora de novo. Aí vai, 20 minutos, 20, aí 10, 15, e assim vai, sabe? Ficou em casa um bom tempo, e no chuveiro, e aquela, enfim. Aí... a gente teve esse trem e tal, ela entrou pra, tipo assim, deu 1 hora, meia-noite e tanto, aí ela foi encaminhada pro quarto lá. Sim. Não sei como é que chama, enfermaria, quarto, enfim, trem lá, quarto, onde tem o bebê lá já. E aí sim, nesse ponto aí a gente pôde entrar. Aí assim, aí beleza, essa foi uma parte. Essa parte depois do quarto, também foi complicado, porque assim, parto normal, eu imagino que nenhum vai ser muito diferente disso. Não tem umas lá, né, que a gente vê umas histórias assim, que o filho tá nascendo lá, a mulher tá lá no corredor lá, e o filho nascendo, e pronto, e joia, tchau, vai embora pra casa. Mas, assim, com a Yasmin foi bem complicadinho e tal, e várias horas, a Giovana foi nascer, era 4h40,
da manhã, então foi várias horas de trabalho de parto, aquele negócio, e grita, e vem a contração, aí para. Aí vem de novo, e aquele negócio, e dor, e grita, e chuveiro. Moça, aí eu lembro, aí tipo assim, ó. Giovana, se eu quiser só. É, bem isso. Moço, eu trabalhei nesse dia, né, normal e tal, desde cedo, tal, aí fui pra casa de noite, aí a gente teve esse período lá à noite, fomos pro hospital. Aí, lá no hospital, tipo assim, durante a madrugada a gente acordado o tempo inteiro e no processo lá. E aí, assim, tipo, do jeito que eu tava, filho, eu fiquei. Tipo, não foi de jeito aqui, porque não é camiseta de time, né? Mas, assim, uma camiseta, sei lá, uma camisa normal. E eu lá com ela embaixo do chuveiro e aquele negócio de roupa, enfim, tal. Aí foi chegando mais perto e aí botou na cadeira pra poder dar a luz mesmo, de fato. E aí forçando e tal, e beleza, nasceu. Aí, quando nasceu, já outras emoções. Essa emoção do trabalho de parto aí também foi intensa, sabe? Meu Deus do céu. Pesado. Tanto é que, por exemplo, aí quando a Giovana nasceu de fato, assim, ó, na última força da Yasmin pra Giovana nascer, cara, eu tava igual você esse dia aí, pensando que ia desmaiar. Mas assim, é porque eu já tinha, não era nem a emoção, não, era porque eu já tava esgotando as minhas forças já, e já não tinha comido, sei lá que dia que eu tinha comido, e aquele negócio. Então, assim, aí beleza, Giovana nasceu. Aí, cara, a Giovana já nasceu meio, já com roxinha, sem respirar e tal, não sei o que, já é a primeira emoção, você sabe muito bem como é. E aí já foi pra, colocou ela na Yasmin rapidinho assim, já foi lá pro oxigênio, reanimou e tal, tudo certo. Ela ficou no oxigênio lá. E aí a Yasmin, a placenta não saiu, e aí tentando tirar a placenta e tal, e ela fez tanta força que rasgou lá os tecidos, cara. Sim. Nossa, moço, que loucura isso. E aí ia dando hemorragia e tentando tirar a placenta e não sei o que, aí pegou e falou, não tem jeito, então tem que fazer cirurgia, vamos fazer pra cirurgia agora. Aí pegou, você sabe como é que é, né? Sim. Pega e tal, vai embora. Acabou, meu filho. Sumiu lá. Aí beleza, aí ficou lá. Que tá acontecendo. Exatamente. Aí assim, a doula ainda tava lá nesse momento e tal. Aí ficou lá, a doula lá que logo ela foi embora também, mas tipo assim, sala de parto, aquele negócio assim, todo ensanguentado, aquele negócio. E a Giovana lá no cachopinha lá, sabe? Você já viu? Sim, lá a incubadorazinha lá. Aí tá. E aí beleza, isso era 4 e pouco, né? Tipo assim, isso aí já era tipo 5 horas, 5h15. E aí ficou nisso. Aí tá, Yasmin foi embora, passado de cirurgia, eu fiquei lá. Mas nunca vi um bebê, nunca tinha pegado um bebê na minha vida. e graças a Deus, cara, a Giovana ficou lá assim, tal, no oxigênio, mas ficou, não chorou e tal, ficou de boa. Ficava lá assim, tentando mamar a caixinha lá. E o máximo que eu fiquei foi essa dó, assim, dela com fome e tal, mas assim, aí tipo assim, em determinados momentos, na maior parte do tempo, tinha ninguém lá. As médicas iam lá, sei lá, enfermeira ou alguém, né, dá uma olhada e tal. E eu ficava lá, e aí aquela sensação, né, cara, de beleza. Tá bom, a Giovana tá aqui, mas a Yasmin tá lá no trem, notícia e aquele negócio, e depois daquele sofrimento todo e tal, e sozinho, e enfim. Aí foi esse processo, cara. E aí, assim, depois disso, aí ela, na cirurgia da Yasmin lá, correu tudo bem e tal. E aí ela voltou, era tipo 8 e pouco, 9 horas da manhã. Sim. E eu tava, tipo assim, tava com a Giovana lá e tal. E ela, não, a sua esposa foi liberada e vocês vão pra um quarto. Aí beleza, fomos lá pra esse quarto, mas Yasmin tipo, fraquíssima, zero. Sim. Aí não dava conta de amamentar e tal, não dava conta de nada. Ela desmaiou lá umas 2, 3 vezes nos meus braços. E enfim, cara, aí foi mais 5 dias lá de recuperação e tanto da Giovana quanto da Yasmin. Então, assim, esse processo do parto também me abalou muito. Sim. Talvez, assim, proporcionalmente, mais do que as outras coisas que eu contei, sabe? Eu acho que, sei lá, um momento de fragilidade de trem, assim, de impotência, né? E assim, como foram
várias coisas no mesmo momento ali, é difícil até assimilar, né? Não, pois é, cara. E assim, aí foi um dia, 2 dias, digamos assim, foi uma segunda pra terça. Foi 2 dias, assim, muito intensos, cara. Sim, e a hora que dá a acalmada, parece que você consegue ver tudo em câmera lenta, né? Exatamente. Que aí você começa a olhar a volta no tempo e começa a ver aquilo ali. E fala, cara, que loucura. E você revive cada sentimento. Sim, pois é, cara. Eu falando aqui, assim, hoje em dia eu acho que eu já falo mais de boa. Mas uns tempos atrás, nossa, mano, eu nem gostava de conversar sobre isso. Revive, né, o sentimento. Exatamente. Nossa, mas foi uma loucura. E aí a gente lá e tal, no hospital, tava na pandemia de novo. Não podia trocar acompanhante, então eu tinha que ficar lá o tempo todo. Sim. Então, aí eu lembro que eu fui em casa, cara, uma tarde, assim, sabe, pra pegar alguma coisa. Tipo assim, roupa, não sei o que era, não lembro muito bem o que era. Mas pronto, tipo assim, aí, por exemplo, se eu fosse e a minha sogra... Aí a minha sogra em casa lá, esperando nós e aquele negócio. Não, amanhã libera. Mas aí a Yasmin ainda tava em recuperação e tal. A Giovana até tinha se liberado, mas a Yasmin ainda não. Então aí a gente ficou lá, aí foi ser liberado no sábado, na hora do almoço. Sim. Aí... Inclusive a gente era padrinho do casamento dos amigos nossos, nem deu pra ir e tal, que era bem sábado. Nossa, que a gente tava... Enfim, aí foi bem... Foi esse processo. Então, assim, cara, esses processos todos foram se somando e aí resultaram nesse estado de depressão, sabe? Sim. Porque, na verdade, assim, ficou incubado um tempo, porque não foi assim de imediato, não foi logo depois que eu detectei a depressão, mas, assim, foi a soma dessas coisas. E a soma não, teve um outro fator, cara, agora que eu tô pensando aqui. Que de fato, assim, desencadeou total. Sim. Depois que essas coisas todas passaram, 1 ano e pouco depois, a gente resolveu trocar de casa. Trocar o apartamento na casa. E aí a gente tem já apresentei aqui uma parte de luto, uma parte de parto, né, de dor e tal. E aí agora tem a outra parte que é importante a gente falar aqui, que aconteceu comigo, que foi a parte financeira. Sim. Estávamos com o nosso apartamentinho, tranquilo. Falar, Giovana crescendo e tal. A gente viu uma oportunidade numa casa. Vamos trocar de casa. Vamos trocar o apartamento aqui na casa, vamos comprar e negociar e tal. Negociamos e tal. E aí negociamos e estabelecemos lá um valor. Eu tava numa época assim, melhorzinha, das vacas mais gordas, sabe? E aí eu falei, vamos estabelecer aqui um desafiozinho e tal, vai dar certo. Vamos embora. Negócio, Brasil é assim mesmo, nós temos que fazer e vai dar certo. Aí estabeleci, cara, uma parcela alta por mês. Enfim, a negociação lá tinha outras coisas, mas o problema, a questão foi a parcela alta por mês. Sim. 1 mês, 2 meses, 3 meses, beleza, mas era 12, era 1 ano. 12? 12! Moço do céu. Rapaz do céu, tava lembrando disso ontem. Moço, era dia 25 a parcela. Cara, cada mês, velho, eu ficava mais doido que o outro. Falei, cara, onde que eu fui me meter, velho? Que compromisso é esse que eu fiz? E tal, e você tirava de um lado, tira do outro, trabalha, pega emprestado e não sei o que. Cara do céu, me deixou maluco esse trem. Aí, essa parte... tipo assim, desestabilizou o resto tudo, sabe? O que tava incubado já não tava incubado mais, cara, e aí é terrível, velho. Foi terrível. Então, assim, esses fatores todos, e aí foi no meio dessas parcelas aí, no ano dessas parcelas, que eu fui fazer o tratamento. Sim. Inclusive, quando eu terminei as parcelas, era tipo assim, de janeiro a dezembro. Ou melhor, era de janeiro a janeiro. Que aí dá os 12 meses. Quando eu terminei, eu tava em tratamento, tipo, bem intenso ainda. Sim. Então, assim, foi bem complicado esse negócio, cara, essa parte financeira aí. Porque aí o que acontece? Além da dificuldade em si, você, no estado depressivo, e às vezes fora dele, você tem... Eu tinha sempre essa sensação de, cara, como eu sou insuficiente, velho, como eu sou ruim.
como eu faço os compromissos, não consigo arcar com eles. Sim. Ou senão, eu faço um compromisso aqui que era perfeitamente possível de eu conseguir esse dinheiro, mas eu sou um profissional tão ruim que eu não consegui. E assim, aí esse trem vai se somando, sabe? Cara, mas é uma loucura, velho. É uma loucura, tipo assim, só quem passa, que entende, sabe? Assim, a gente dá uma noção aqui do que a gente consegue expressar. Mas é um negócio muito sério, cara. Sim. Muito sério, muito intenso. Muito, assim... É forte. Então, uma assim, culpa, né, cara? não, é um negócio muito real, cara. Não tem nada visível, você não vê nada. Mais assim, é muito, muito real, sabe? Muito palpável para quem vive. Então, assim, foram esses fatores, sabe? Então, essa caixa aí desses fatores todos, pegou, misturou assim, aí saiu uma depressão. Jogou pra fora, né? Exatamente, cara. Então, assim, foi bem complicado. E aí esses sintomas todos, tipo assim, isso aí gerou esses sintomas todos. Sim. Né? Que é o que eu falei no começo lá. Então, assim, a história foi essa. E aí a gente tem outros fatores menores que é da vida mesmo, que às vezes fica sem se resolver, sabe? Então, essas coisas todas, a gente precisa cuidar, cara. A gente precisa cuidar. Porque senão vira uma bola de neve. Vira um trem que você já não dá conta de controlar mais. E assim, são cuidados, só que a gente precisa ter consciência também. O processo terapêutico, ele é muito importante, velho. Porque ele vai te dar a consciência que você precisa para poder... cuidar da sua alma, cuidar dos seus pensamentos, cuidar do ciclo aí de pensamentos, de lógica, etc., que vai te ajudar a limpar essas coisas. Sim. Sabe? Tipo assim, jogar umas coisas fora. Eu tenho um material que até compara a nossa vida com uma casa. E uma casa precisa de um sistema de esgoto. Semana mesmo entupiu um cano lá. Nossa, cara. É uma delícia, né? Oh, Jesus. Nossa, que trem terrível. Você não joga. Você ficou bem feliz, né? Eu fico bem animado, velho. Fico feliz demais com essas coisas. E a gente precisa jogar coisas fora, cara. Sim. A gente precisa jogar coisas fora, precisa... E muitas vezes a gente não tem essa consciência de cuidado com a alma. Né? Que entra ali no que o Tiago fala, né? A gente confessa os pecados para Deus e nós somos perdoados. E a gente confessa aos homens, nós somos sarados. Sim. Você falou assim, você ainda é, né? Um pouco retraído ali na questão de emoção, não pôr para fora. E é importante demais a gente colocar essas emoções para fora aí, porque vai ficando para dentro, de repente implode, né? E aí o negócio é pior ainda do que, às vezes, até a explosão. O povo fala, o fulano é muito explosivo. Mas o fulano é explosivo e ele põe pra fora. Agora, o que não é explosivo, ele vai colocando pra dentro, ele vai implodindo, de repente ele cai por inteiro. O explosivo, às vezes, faz um barulho, um movimento ali, mas não aconteceu nada por dentro. Agora, aquele que implode ali, ele se destrói total por dentro, né? E ninguém vê. A hora que vê, já foi embora... Na sua área aí de construção, né? A implosão, ela derruba todo o prédio ali. Exatamente. Em questão de minutos. Exatamente, cara. Então, assim, eu tava falando do negócio do cuidado. É importante a gente ter consciência pra gente poder cuidar. Sim. Tipo assim, aos poucos mesmo, sabe? Beleza. Um luto aqui, vive o luto. Se permita sentir as emoções também, sabe? Viver as emoções. E a gente tem muito isso já. Eu não posso ter medo, não posso ter tristeza, eu não posso ter... Cara, se você ficar reprimindo isso aí, vai continuar existindo, só que vai continuar resistindo reprimido. Então, assim, a gente precisa identificar as emoções, enfim, os sentimentos e tal, e direcionar eles, estar no controle. Sim. Tipo assim, beleza, eu posso ficar triste, ainda é direito meu, mas assim, eu posso ficar triste até certo ponto. Quando chega em determinado ponto, aí aquilo já deixou de ser saudável, já deixou de ser legal, já deixou de ser, assim, natural. Né? Então, assim, essas coisas, só que eu penso assim, cara, essas coisas a gente precisa ter consciência delas. É coisa que a gente aprende. Sim. Eu não sabia. A maioria das coisas que eu vi na terapia, assim, se você for pensar, falar, faz sentido. É verdade, é de jeito mesmo. Mas você não sabe. Não tipo sabia assim, usar aquelas ferramentas ali, né? Pensa nisso e tal. Ou nem tinha as ferramentas. Você não tem as ferramentas. Então, assim, quando eu adquiri
consciência das coisas, de como que funcionava, de como que eu próprio funciono e tal, e como que... Aí ficou muito mais fácil, velho. E assim, cara, esse trem do tratamento aí também é o seguinte, cara, eu assim me dediquei muito. Tipo assim, eu priorizei total, sabe? Sim. Assim, eu acho que esse foi um ponto importante também, porque se for diferente disso é muito complicado. Mas assim, tipo, eu me priorizei, eu usei as energias que eu tinha, o restinho das energias pra poder priorizar isso. Sim. E aí, assim, eu tinha as tarefinhas lá da psicóloga, fazia lá, escreve, não sei o que, e faz. E aí, assim, isso foi muito importante. Sim, Tipo, sim. pra que o resultado fosse satisfatório, Fosse sabe? mais rápido ali, É. de uma forma efetiva. Mas é muito bom, cara, essa questão da consciência, de você saber, entender. Porque, eu tô pensando tal coisa, mas isso aqui, esse ciclo aqui não vai dar bom, não vai dar. Então Sim. volta pra trás, não é assim que funciona, vamos ver por uma outra ótica. E isso é importante pra você não alimentar de novo o trem, o cão. Porque assim, pode em qualquer momento surgir de novo se não tiver um cuidado moço, ali, né? Claro. Essa questão É uma manutenção, né, que tem que ser feita. financeira, mesmo, vou te dar esse exemplo. A questão da parte financeira é muito real pra mim. Então, assim, ó, esse final de semana eu tô praticamente sem dinheiro. Você fala, cara... Aí você já começa a pensar, fala, nossa, velho, eu trabalhei o mês inteiro, trabalhei a semana inteira, eu não tenho R$100 aqui. Meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Que administração tal, não sei o que, lá. E aí isso aí começa a se expandir. Fala, nossa, eu sou um bosta mesmo. Eu sou um mau administrador. Eu não consegui nada na minha vida. E aí você começa a alimentar esse tipo de coisa. Aí eu, direto, velho, quase que diariamente, eu falo, cara, para, moço, para aí. Peraí, não é bem assim não. Não é bem assim não e tal. É só um dia aqui, eu tenho tanto dinheiro pra receber e tal. Não é. Então, assim, quando você tem a consciência, porque muitas vezes a gente faz isso, é natural, velho. É tipo assim, do inconsciente ali, ou é do próprio consciente, mas é um processo natural. Sim. Que você faz sem ver. Você não tá, na hora de respirar aqui, você não tá pensando, eu vou puxar o ar. Vou soltar o ar. Não, você tá respirando aí. Inclusive agora um monte de gente aí começou a prestar atenção que você respira. Exato. Olha, puxa e solta. Eu tenho que fazer isso. Então, exatamente. Então, assim, a hora que você adquire a consciência das coisas que você faz, dos pensamentos que você tem, desse ciclo de pensamento que você tá levando, aí você tem condição de melhorar, sabe? De mudar. Sim. Mas é assim, cara, é muito aprendizado mesmo. É hábito, é coisa... que tem que ser aprendido e tem que ser colocado em prática mesmo. Sim. É igual, sei lá, mudar a alimentação. Às vezes não é bom, às vezes não é natural no começo e tal, você acha ruim, não sei o quê, mas tem que mudar, muda devagarzinho, vai mudando, daqui a pouco tá tudo certo. Até virar um hábito ali, até virar uma rotina, né? Até virar algo que faz parte da gente. Sim, cara. E assim, acho que é até bom a gente frisar aí. Mateus 11:28 fala algo nesse sentido, né? Que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quem vai nos aliviar é Jesus, mas existe todo esse tratamento que o Eric está falando aqui, que é todo um processo, e Tiago fala a respeito disso, a gente falou aqui, que a gente precisa confessar. Salmos 62, verso 8, fala que a gente precisa expressar nossas emoções para Deus. Ainda em Mateus 11:28 fala, né, que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. O que quer dizer isso? Que aquilo que ele coloca sobre nós é leve. Às vezes esse fardo que está pesado, igual tudo que você falou aqui, esse fardo que estava pesado, não foi um fardo que Jesus colocou sobre você, foi você que colocou esse fardo sobre você. Você carregou um peso que não era seu. Eu sou insuficiente. Então esse peso não é seu. Não foi isso que Jesus falou para você. Ele falou assim que te ajudaria, que caminharia junto com você. Então ele fala para você, vem comigo aqui, que o que eu tenho para você aqui, você vai conseguir suportar, você vai conseguir caminhar. E muitas vezes esse fardo, ou ele é imposto em nós, por algumas outras pessoas, pelo serviço, pelo trabalho, às vezes até mesmo pelos pais, ou somos nós mesmos que colocamos isso sobre nós ali. E igual você falou, existe muita... dentro de todo esse processo, existe muita culpa, existe muito remorso e existe muito não viver o momento. Sim. Tem uma fala que eu sou muito contrário com ela, que o povo fala assim, que tempo bom, aquele tempo a gente era feliz e não sabia. Eu falo que todas as vezes que a gente fala essa frase é porque a gente não aproveita o hoje.
porque a gente está preocupado somente com o passado. Porque como que eu era feliz e não sabia? Porque você não aproveitou aquele momento. Sim. Então é importante a gente a respeitar cada momento que a gente está vivendo, para a gente viver o que Deus tem para a gente. E Deus tem coisas extraordinárias para a gente viver. O fardo dele não é pesado e assim, como ele que falou aqui, ele venceu. Então a gente quer expandir isso para você. Você pode vencer, mas não tenta vencer sozinho. Você vai precisar de ajuda de profissionais e de Deus. Fazer um concílio dessas coisas aí para que a gente possa experimentar algo novo, para que a gente possa viver algo novo e vencer talvez uma depressão, uma ansiedade, eu não sei qual o problema, mas é possível de vencer, mas não tenta lutar sozinho. Paulo fala assim, lá em Coríntios, ele fala, aquele, porém, que pensa que está de pé, Sim, cuide para que não caia. O que ele falou? Ele falou? Aquele que pensa que está de pé. Então, ninguém está de pé. Em alguns momentos, a gente só pensa que está de pé. Cuide para que não caia. Então, é uma manutenção que precisa ser feita, né? Não, pois é. E outra coisa, né, cara, assim, eu acho que a gente está falando aqui e tudo vai nesse sentido de assim, processo conjunto. Sim. Né, de um tratamento psicológico e tal, e de uma saúde espiritual. Né? Porque Deus, igual a gente está falando, a gente já citou vários textos, Deus tem interesse que nós estejamos bem. Sabe? Não, aí assim, ó, vou dar um exemplo aqui que acontece lá no nosso meio cristão. Você está com depressão e tal, você está com ansiedade, com crise de ansiedade ou alguma coisa qualquer nesse sentido, você achar, não, isso aí eu não vou procurar ajuda não, porque eu sou crente e tal, não sei o que, cara. Não é vontade de Deus que você passe por isso, véio. Não é vontade de Deus, não é, e não é coerente com o amor de Deus por você que ele te permita isso. E então assim, Deus ele levanta meios, levanta formas de tratamento. E aí assim, a gente tem, claro, a oração, a gente tem a fé, mas a gente tem também essa questão natural, essa questão do tratamento, essa questão do conhecimento. E isso precisa ser usado. Tipo assim, não tem um certo constrangimento, mas tudo tem, cara. Tudo tem. Nossa, eu falo por nós dois, nós é tímido. Você vai pedir um dinheiro, vai pedir um trem. Cara, que constrangimento é esse? Sim. Nossa, meu Deus do céu. Então, para que... E eu acho que isso que você falou é muito importante também, Zé, de aproveitar o momento, né, cara? Sim. Assim, nós não estamos aqui... Ai, cara, nossa, hoje eu tô ruim de palavra, velho. Meu Deus do céu. Que isso? Nós não estamos te falando pra você fazer qualquer coisa que você quiser e ser feliz a qualquer custo, nem nada nesse sentido, não. Mas a vontade de Deus é que você seja satisfeito, feliz e na situação que for. E assim, aproveita seu pai, aproveita as famílias aqui. Eu dei os exemplos dos lutos aqui. E você também que tá assistindo, certamente tem alguém aí que você perdeu, que gostaria de ter aproveitado mais. Então, assim, aproveita esses momentos. E para que a vida ela seja prazerosa, né, cara? Assim, com certeza. Não tem que ficar contrariado com as coisas, né? A ponto de chegar a esse ponto de uma doença, de uma tristeza nesse sentido, né? Sim. Então, assim, essa questão do tratamento conjunto aí, de oração e de tratamento psicológico, ela é importante e ela é factível. Procura uma ajuda, procura alguém. Não, igual o Luciano falou, não tente vencer essas coisas sozinho. É bobeira. Bobeira. Não precisa. As pessoas gostam de ajudar. Eu me sinto muito, muito bem, cara, ajudando as outras pessoas. Demais. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive. Nós podíamos estar em casa, tranquilos. Estamos gravando aqui num domingo, depois de 3 horas que nós tentamos gravar, sem energia, sem internet, sem tudo. Mas a gente está aqui porque a gente tem prazer em ajudar as pessoas. Com o pouco que a gente tem. Se uma pessoa, né, que for alcançada através disso aqui, a gente já. Moço, nós podemos gravar 200 episódios aqui só por causa de uma pessoa. A gente se sente bem. Então as pessoas se sentem bem em ajudar. E não se sinta. Realizado. Realizado, né? Tinha outra palavra que você usava aí, que era mais assim, negócio. Não, era o Era realizado? Era? Entendi. Cara, até esqueci que eu ia falar aí, ó. Você tá vendo, ó? Enfim, procura alguém,
esposa ou marido, irmão, pai, amigo, alguém tem interesse e tem capacidade de poder te ajudar. Fala com a gente também, às vezes manda uma mensagem, manda um comentário, os contatos nossos é fácil de achar, então assim, que você possa ter essa consciência e essa disposição de deixar com que Deus, através de um psicólogo, através de uma igreja, através de amigos e irmãos, possa te curar. É isso aí. Então, que Deus possa abençoar a sua vida de forma extraordinária. Se você está passando por esse processo aí, busque essa ajuda e nós estamos aqui, igual ele falou, para somar, para ajudar. Que Deus abençoe grandemente. Até uma próxima. Eu acredito que esse episódio aí vai trazer transformação para muitas vidas aí. Se você tem alguém nessa condição aí que precisa dessa palavra, compartilha com essa pessoa aí, porque talvez você vai estar ajudando essa pessoa, né? Isso aí. Então é isso. Que Deus abençoe e até a próxima. Valeu.